O Notebook LM do Google é uma ferramenta de IA tão poderosa e versátil que mereceu 2 episódios aqui no IA Modo de Usar. Esse é o segundo. Se você não viu o primeiro, vale assistir antes. Lá a gente cobriu como configurar a ferramenta para funcionar de verdade. Descobrir fontes automaticamente, pesquisas profundas, configuração do chat, aquela organização geral do notebook. Agora a gente vai falar do que o Notebook LM produz e como melhorar os podcasts, apresentações e conteúdo gerado pela IA. Bora lá? Conforme você vai montando o notebook, esse painel lateral aqui, o estúdio, vira uma fábrica do que eles chamam de artefatos. Mapa mental, testes, cartões didáticos, podcasts, vídeos, slides, infográficos. É uma lista que aumenta cada dia, tudo gerado a partir das suas fontes que você escolheu antes. Eu vou começar pelo mais simples. O mapa mental é útil para visualizar como os conceitos se conectam. Você clica, ele leva às vezes alguns minutinhos e gera algo assim. Você pode expandir ou colapsar os pontos aqui, os chamados nós, para explorar os subtópicos. É bom para ter uma visão geral antes de mergulhar nos detalhes, ou para ver como que os assuntos se ligam. Você vai clicando e chega em um ponto final, por exemplo, e ele cria uma pergunta aqui no painel principal. Os cartões didáticos e os testes são ótimos para quem está estudando uma matéria qualquer ou para concurso, por exemplo. Clicando aqui para editar, você pode escolher a dificuldade e o número de perguntas, além de poder definir algum tipo de foco. Se você usa no celular, esse formato é especialmente bom para estudar, tipo quando você estiver indo para a faculdade. Agora, algo que vocês já devem ter visto por aí são os podcasts, aqui chamados de resumos em áudio. Da última vez que a gente falou do Notebook LM, era algo bem mais limitado. Hoje está disponível em mais de 80 idiomas, português incluído. Você vai em configurações, seleciona idioma de resposta e escolhe português. Do Brasil, tá? Importante. E pronto. Sem muito esforço, ele faz um resumão do que está nos documentos, com 2 apresentadores e uma linguagem bem fluida. Mas se você não configurar, o negócio é impressionante de primeira, mas depois pode ficar meio genérico. Então eu recomendo vir aqui e customizar as instruções. Tem umas pré-prontas, tipo análise detalhada, resumo, crítica ou debate, que já ajudam um bocado. Mas você pode vir aqui e escrever mais precisamente o que você quer, tipo um foco em um aspecto específico das fontes, um formato, etc. Tipo, no meu notebook sobre retorno de investimento em projetos de IA, baseado em vários relatórios de consultorias e estudos científicos, eu peço para ter um debate sobre os principais gargalos para bons projetos dentro dos relatórios. E os apresentadores falam de um jeito que traga prós e contras, o que diminui um pouco um problema comum nesses resumos, que é de dar muita importância a coisas pequenas, sem contraponto. Isso não é uma lacuna que se fecha com um curso online de fim de semana. Estamos falando de uma escassez estrutural. Mas você não acha que essa escassez é justamente o argumento a favor do investimento e não contra? E se você está no plano pago e tem limites maiores, faça algumas variações no prompt e gere opções para esse podcast. Porque nem sempre ele segue super à risca as instruções. Um formato que eu particularmente gosto é o de crítica. Tipo, você coloca o relatório trimestral da sua divisão ou o TCC que você está fazendo e pede para ele criticar. Aí você ouve durante a esteira e corre com a força do óido. Os resumos em vídeo, algo relativamente recente, são parecidos. Ele transforma suas fontes em uma apresentação narrada, com slides, imagens, diagramas, citações e números puxados dos seus documentos. Você pode customizar um monte de coisa, desde o foco da apresentação ao estilo dos slides em si. Na minha experiência, quanto mais explícito é o foco, melhor. Tipo o meu prompt que resultou nisso aqui. Comece resumindo com big numbers, o investimento e ROI esperado de diferentes empresas, de acordo com pelo menos 2 relatórios. Depois, concentre-se em cases. Selecione e apresente 5 empresas que tiveram ROI positivo, com pelo menos um slide de resumo para cada case. Depois de uns 10 minutos estava pronto, com narração e tudo. O resultado é bem legal e pode ser um ponto de partida para entender essa montanha de documentos. Depois vai lá no chat e faz mais conversas para pegar os detalhes. E o resultado é este aqui. A grande maioria das empresas, na verdade, ainda não vê o valor da IA. É o chamado paradoxo do ROI. Gasta-se muito, mas o retorno é lento e difícil de medir.
mas tem gente conseguindo. Vamos ver agora 5 cases de empresas com ROI positivo e comprovado. Outra adição recente foi o infográfico, que produz aquelas imagens resumo que você consegue já no app do Gemini. A minha experiência é que aqui o resultado é um pouco melhor, talvez porque ele reorganize o prompt e dê uma checada nas informações antes de fazer a imagem. Para quem prefere planilhas, e se os documentos de base têm vários números ou ideias que caem em categorias, tem também essa opção aqui de transformar em tabela de dados e já exportar para o Google Planilhas ou Excel. E por último, pelo menos aqui nesse vídeo, há essa opção de apresentação em slides, que apesar de parecer bem bonita em primeira vista, ainda acho que está um pouco atrás dos outros outputs. A não ser que você faça uma seleção de menos fontes antes e dê prompts bem específicos, ele se confunde na ordem dos slides e coloca coisas meio nada a ver. Então, aqui vai o meu toque. Eu vejo muita gente pegando o podcast ou a apresentação gerada pelo Notebook LM e mandando para os colegas, para seguidores no LinkedIn, povo do grupo do WhatsApp, como se fosse entregar trabalho. Mas eu sinto que isso pode virar workslop, preguiça bem empacotada. O chefe pediu um relatório, você joga no Notebook LM, gera slides e manda sem nem revisar. O cliente pediu uma análise, você gera um podcast e manda o link. Pode funcionar, mas acho que tem muita gente terceirizando a responsabilidade e produzindo coisas que acabam sendo meio vazias. Essas ferramentas são ótimas para você mesmo estudar, organizar ideias, entender um tema complexo. Na atual forma, eu vejo o Notebook LM mais para consumo pessoal ou para uso de um grupo de estudo ou trabalho. Mas se for compartilhar o que ele produz, melhor editar antes. Assuma a responsabilidade, cite as fontes direto. Combinado? Se você curtiu o Notebook LM, acho que vale explorar e voltar lá sempre, porque eles atualizam bastante a ferramenta. E acaba que coisas legais de lá, como os resumos em áudio, acabam aparecendo nos outros produtos do Google, como o Gemini. E se você tem dicas que a gente não cobriu aqui, compartilha para o pessoal nos comentários que a gente provavelmente vai falar de novo do Notebook LM no futuro. Até lá!